Eu achei que foi uma ação intimidatória, uma censura que o Alexandre Moraes quis fazer, quis mostrar que rasgando um pedaço da toga dele, ele podia me calar, me botar uma mordaça, rasgou a toga, me bota uma mordaça, amarra, mas ele está enganado comigo. O Alexandre Moraes tem que entender que comigo o buraco é mais embaixo. Eu já criei 3 filhos, eu tenho 6 netos, já plantei árvores, já escrevi um livro, já gravei um CD, já estou com 67 anos. Vou enfrentá-lo de igual para igual, mesmo porque eu não acho que ele seja moralmente superior a mim. Um homem que era o advogado do PCC, primeiro comando da capital, em São Paulo, que reúne os criminosos do entorpecente, os mais ricos do Brasil, e que mandam matar lá de dentro da cadeia policiais civis, policiais militares e policiais penitenciários, o advogado do PCC, que desgraçadamente foi indicado por um partido político para ser ministro do Supremo, não tem qualidade moral, intelectual superior a mim. Eu não o respeito como ministro do Supremo Tribunal Federal, porque penso que ele envergonha a corte. Foi uma afronta, foi um assinte do ministro, não foi da Polícia Federal. Eu quero deixar essa ressalva aqui. Do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal do Reich. Ele está repetindo o Tribunal do Reich da Alemanha, instituído por Hitler em 1934, depois que o próprio Hitler queimou o parlamento. E para perseguir judeus, advogados, os homens que tinham opinião contra o nazismo, ele fez o Tribunal do Reich para massacrar, para censurar as pessoas que divergiam do regime autoritário da Alemanha. É a página negra do direito alemão que a gente estuda na faculdade. Eu que fiz direito em História do Direito, eu vi lá o Tribunal do Reich, uma das vergonhas da humanidade, está sendo repetido aqui no Brasil pelo atual Supremo Tribunal Federal. A liga que havia de harmonia entre os poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, até o governo do Temer, do Sarney ao Temer, era a liga da corrupção. Os ministros do Supremo são escolhidos da pior forma possível, indicação partidária. Se os partidos indicam homens levianos para funções aí na administração direta, na administração indireta, toma lá da cá, para fazer caixa para o partido, os homens que eles indicam para o Supremo não podem ter assim uma diferença de qualidade moral tão grande como os indicados politicamente para cargos da administração pública. Essa indicação política é um desastre. Esse Tribunal, o Supremo que aí está, é de esquerda, ele é um puxadinho do PT e do PSDB. Eles recebem comando de fora, os 11 ministros. Eles recebem comando do Lula, do Zé Dirceu e do Fernando Henrique Cardoso. Eles são marxistas e maoístas. Eles estão tentando impedir o governo conservador, o governo de direita do presidente Jair Bolsonaro. Guilherme Fiuza, conosco o ex-deputado Roberto Jefferson. Sua pergunta, Fiuza. Deputado, o senhor explodiu o PT no escândalo Mensalão. Esse Supremo Tribunal Federal, uma corte ungida pelo PT para ser uma corte chavista, como o senhor já explicou. Se ela for uma corte conspiratória, na sua opinião, como é que se pode deter esse suposto poder conspiratório? Pelo Congresso, você não pode acreditar que o Congresso vá fazê-lo. O Congresso não é cotó. O Rodrigo Maia tem processos no Supremo. O Alcolumbre eu não sei, mas eu penso que tem. Muitos senadores têm. Então não tem coragem para tocar adiante um processo de impeachment contra um ministro do Supremo. Não tem. O Rodrigo tem rabo, está lá aqueles inquéritos da Odebrecht. Eu não sei o Alcolumbre, mas me parece que tem problemas também, o Alcolumbre tem problema. Muitos senadores que não são cotó, fazem parte da velha política, têm rabo preso no Supremo e o Supremo sabe puxar o rabo dos senadores e dos deputados. Pelo Congresso, o povo não pode esperar que venha alguma coisa exemplar para o Supremo.
Só tem uma saída, a meu ver. É o artigo 142 da Constituição, poder moderador das Forças Armadas, que o presidente deve requisitar. O poder moderador das Forças Armadas, ele não é por sentença, ele não age com toga nem com caneta, são Forças Armadas. E as Forças Armadas podem editar um ato institucional e aposentar compulsoriamente esses 11 ministros do Supremo e colocar 11 novos ministros no lugar deles. Porque os ministros do Supremo, eles ficam lá até quase morrer. Veja aí o o Celso de Mello. Já está gagá, já está ficando esclerosado, titati-bitati, mal consegue falar e se expressar. Mas ele ainda quer dar canetada contra o governo federal. E nós não temos como remover esses homens que atentam contra o governo legítimo. Legitimidade tem o governo eleito do presidente Bolsonaro. O poder emana do povo e dos seus representantes eleitos. O Supremo é poder nomeado da pior forma que existe, indicação de partido político, que depois puxa também o rabinho deles, porque se eles puxam o rabo dos políticos que têm processo, os políticos puxam o rabo dele dizendo, eu te nomeei, hein? Eu te nomeei. Haja vista aquela discussão do Saulo Queiroz com o próprio ministro Celção, dizendo, você é um juiz de M, porque ele não fez uma votação favorável ao Sarney. Eu só vejo uma saída, só há uma saída. As Forças Armadas convocadas, aposenta esses 11 ministros que são marxistas, são maoístas, são bolivarianos, como você falou, são ligados à esquerda, estão impedindo o governo do presidente Jair Bolsonaro, que é um governo honrado, que é um governo honesto, sério, não rouba, não deixa roubar, mas que está sendo impedido pela Suprema Corte, que é de esquerda, ele é conservador, é de direita, e a Suprema Corte resolveu peitar o presidente da República. Eu não tenho dúvida que todos os alvos de hoje, os 29 intimados pelo Supremo hoje, são deputados federais, deputados estaduais, são artistas. Eu, que sou o presidente do PTB, estamos sendo intimidados, censurados, e olha, a Carmen Lúcia disse que a censura morreu no Brasil. Eu me lembro desse discurso dela dizendo, a censura já era, a censura morreu, mas o Supremo repristina a censura e está tentando nos censurar na defesa que fazemos do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse grupo, Fernando Henrique, que é o bruxo dos impeachments, seu aprendiz de feiticeiro, que é o Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, Dória, tomaram um atalho. Qual? Pelo Supremo Tribunal Federal, para amarrar as mãos do presidente. Tudo que o presidente faz, todo ato perfeito, administrativo, que o presidente da República toma no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério da Justiça, imediatamente entra o mandado de segurança e o Supremo retalia, suspendendo a decisão presidencial. Uma denúncia vazia que o Moro fez, vazia, porque nós vimos na televisão, não tem nada contra o presidente, virou um inquérito, e esse inquérito virou um alvo de moer contra o presidente, ameaça ministros militares de condução coercitiva, tudo para desgastar, para ofender o governo. Então, o presidente, vendo que está acontecendo no Brasil uma tentativa de golpe contra o governo legítimo dele, legitimamente eleito, legitimamente empossado, constitucionalmente legal, o que ele está fazendo? Buscando uma base parlamentar para impedir qualquer aventura de 3/5 no plenário para um pedido de processo e impeachment contra ele. Ele tem que reagir, ele tem que se defender. Será que essa operação pode acabar virando lá na frente um combustível para novas manifestações de rua contra o Supremo Tribunal Federal? E o senhor concorda com essas manifestações? É o caso mesmo de a população ir às ruas? Eu concordo. O Supremo não está acima do povo. O Supremo está abaixo do povo.
O Supremo não pode ter a arrogância de se achar o Olimpo, porque não é. Eles são nomeados e indicados pelo que tem de pior, são os partidos políticos. Fosse o Supremo uma corte de magistrados de carreira, o juiz de carreira, 30, 35 anos na toga, defendendo a justiça, a lei, respeitando a balança da justiça, a espada da justiça, tudo bem que fosse ao Supremo como último grau, a última etapa de sua promoção como juiz na carreira de magistrado. Mas esses juízes do Supremo, políticos, um é ex-advogado do PT, advogado do Zé Dirceu, o outro é ex-advogado do PCC em São Paulo, o outro é primo do Collor, o outro, a mulher dele era a melhor amiga da falecida Dona Marisa Letícia, a do Rio Grande do Sul é amicíssima do ex-marido da Dilma, que era guerrilheiro junto com a Dilma, o Carlos, que indica a ministra, porque ele é comunista, amiga dele, ex-guerrilheiro. Isso é um negócio, assim, da pior qualidade. O outro aqui do Rio foi indicado fazendo promessas ao Zé Dirceu e quando não cumpre, o Zé Dirceu diz de público, olha, você traiu o que me prometeu que faria no Supremo quando eu te indiquei. Quer dizer, é do pior gabarito a maneira que são nomeados os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos corrigir isso. E o governo não tem mais tempo. O Congresso, você não creia na coragem do Congresso para fazer essa mudança. Não tem, porque poucos no Congresso são cotó. São os novos lá, vamos dizer, uns 100, 150. Os novos são cotó. Os da velha política têm rabicho grande. E o Supremo pisa no rabicho, chama o cara lá e diz, tem que parar de andar aqui esse pedido de impeachment, essa CPI da Lava Toga aqui não pode andar, senão a gente bota para fora aquele processo que tem contra o senador fulano, o deputado Beltrano. Só tem um jeito de mudar, com urgência. Artigo 142 da Constituição, poder moderador das Forças Armadas. O presidente precisa invocar o poder moderador das Forças Armadas. Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a ditadura da toga, porque você não tem a quem recorrer. Eu vou entrar no Supremo com a representação contra os ministros do Supremo, eles vão rir de mim. Então, para eu não ser motivo de riso, eu vou continuar no Twitter, aqui nas rádios, como a Jovem Pan, que me deem oportunidade de falar, sentando o pé neles, batendo daqui para cima, da medalhinha para o cabelo, para o fio do cabelo, contando a história da maçã, da vida deles. Eu vou continuar batendo, sem parar, exercendo, como me garante o artigo 5º da Constituição, e que diz a eles, ministros do Supremo, todos são iguais perante a lei. Eu trouxe a Constituição, deixei ela aqui do meu lado, para repetir isso aqui, artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Os ministros do Supremo são iguais a mim perante a lei. Se eles me criticam, me rotulam, arranjam para mim epítetos e apelidos, eu também os rotulo e arranjo apelidos para eles. E digo àqueles representantes do PT e do PSDB, marxistas, maoístas, de esquerda, eles não são melhores do que eu. Não é uma corte que dê dignidade, que represente moralmente a cultura jurídica do Brasil, a qualidade moral dos nossos juízes. Não é. Infelizmente, é uma corte política, é um puxadinho de partido político. Quem faz política está sujeito a sofrer essas consequências que eu, como deputado, já sofri e como político sofro. Eu apanho na mídia, eu apanho na rede social, sofro na minha casa mandado de busca e apreensão. Se os ministros do Supremo estão fazendo política como vem fazendo, aquela toga que eles vestem não segura crítica e esculhambação que a gente dá neles, não. Então, eles estão entrando no pau na opinião pública, estão sendo desnudados, o povo está tirando a capa preta deles e vendo que como eles são feios, como moralmente eles se reúnem, como moralmente são indicados e como moralmente pecam contra a lei
e contra a Constituição e contra a ordem institucional. Eles conspiram hoje abertamente contra o Poder Executivo, estão tentando levar o país a uma secessão, criaram um Estado confederado, julgando os governadores contra o presidente da República, rasgaram a Constituição. Parece que o governador de São Paulo tem mais força que o presidente. Parece que o Witzel tem mais força que o presidente. Parece que o governador do Ceará tem mais força do que o presidente. Parece que o governador do Amazonas é mais forte que o presidente. E o Supremo estimula isso, o Estado confederado. E nós vivemos a República Federativa do Brasil.